Quero convidar ela que é Relações Públicas pela UFG, especialista em oratória pela FG e comunicação assertiva para lideranças pela ESPM. Já treinou mais de 1.000 profissionais no Brasil e no mundo. E hoje traz para a gente essa palestra. Abordagem de vendas e encantamento com o cliente. Quero que vocês dêem mas receber com muito carinho. Uma forte salva de palmas para a prata da casa, palestrante Ana Paula Langer. Boa tarde, gente boa! Como é que vocês estão? Que maravilha estar aqui. Obrigada pela apresentação, pela presença de todos vocês. É um prazer enorme estar aqui, porque uma coisa, gente, é palestrar. Outra coisa é palestrar em casa. É voltar para casa e encontrar tantas pessoas maravilhosas, é saber que eu estou no meu lugar. Então, obrigada pela presença de todos vocês, principalmente porque hoje nós falaremos de um assunto tão relevante, que é o encantamento dos clientes, a conversão em vendas e a comunicação como a nossa maior ferramenta para fazer mais dinheiro. É sobre isso que nós vamos falar. Eu sou Ana Paula Langer, sou Relações Públicas formada pela Universidade Federal de Goiás e morei aqui em Água Boa, nasci aqui, morei aqui até 2017. Eu hoje atendo pessoas no mundo inteiro e compartilho conteúdos de comunicação com uma audiência de mais de 100.000 pessoas nas minhas redes sociais. Mas sempre que passa daquela rotatória com o chafariz, eu não sou mais essa Ana Paula. A Ana Paula que está aqui hoje é a filha do Miguel e da Marli, que estão sentados bem ali, inclusive. É uma delícia chegar aqui e olhar para as pessoas que me olham assim, com os olhos entreabertos e dizem: parece que eu te conheço de algum lugar. Sim, a filha do Miguel e da Marli mora ali, na Avenida Planalto. Aqui hoje é ela que vos fala. Bem, gente, é o seguinte: encantar é muito mais lucrativo que convencer. Quando nós falamos sobre abordagem de vendas, muitas vezes há um pensamento errôneo de que nós vamos trabalhar apenas e exclusivamente com estratégias pontuais, com gatilhos mentais, falando que são as últimas unidades, que está acabando, depois não tem mais. E isso sim, funciona. Em alguns momentos, a gente consegue uma conversão de vendas pontual. Mas hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre os elementos simples que já existem dentro do negócio de cada um de vocês e que vão nos dar um retorno muito mais significativo do que uma venda específica. Hoje a gente vai falar sobre estratégias que vão nos garantir uma fidelização muito maior dos nossos clientes, uma aceitação muito maior ao aumento de preço, que muitas vezes não porque nós queremos, mas precisa acontecer no nosso negócio. E também vai nos garantir uma indicação, um boca a boca muito fortalecido. Quando a gente olha para a estratégia de venda, a gente não está falando só sobre bater a meta do mês, sobre encher o caixa agora. Para ter uma empresa perene, para ter um negócio que se sustenta por muitos e muitos anos, nós precisamos deste cliente encantado pelo que nós fazemos. E ao contrário do que muita gente pensa, não é tão difícil trabalhar com isso. Não é um bicho de 7 cabeças, e eu vou mostrar aqui hoje para vocês como fazer isso a partir de amanhã. Então a nossa palestra ela vai ter uma conotação mais técnica, a gente tem um passo a passo que eu quero vê-los executando no dia seguinte. É para isso que a gente está aqui. Então nosso objetivo hoje vai ser de fato aumentar o faturamento de vocês sem gastar R$1 a mais, usando estratégias de comunicação para o encantamento dos clientes. Por que esse assunto precisa ser cada dia mais falado e mais trazido para ambientes como este? Primeiro, vocês estão cada dia mais criteriosos. Na medida que a gente tem acesso a conteúdos na internet em larga escala, que eu vejo comparações sobre como é o atendimento aqui em outro lugar, que eu entendo mais sobre o produto, que nós tenhamos mais conhecimento técnico sobre aquilo que nós vamos adquirir, a gente tem ficado cada dia mais chato. Todos nós. Então hoje, oferecer o básico não é mais um diferencial, é o mínimo que a gente tem que oferecer para ter um negócio que se sustenta. Além disso,
As compras online, esse assunto batido, estão cada dia mais em evidência. Hoje é muito fácil do meu sofá, com as pernas para cima, abrir um aplicativo qualquer e fazer várias e várias compras. Por que eu vou ter que me deslocar, então, para ir em algum estabelecimento onde eu posso não encontrar o que eu preciso, onde eu posso não ter uma experiência produtiva, onde eu posso me sentir, muitas vezes, até desacatado, até humilhado em determinadas situações. Então, hoje, a gente está num cenário muito injusto, de certa forma, onde nós precisamos competir com este tipo de facilidade. E para além disso, nós temos um elemento que tem sido um agravante muito grande. Alguém aqui já trocou uma ideia com o ChatGPT? Faz assim com a mão para eu ver. Legal, muita gente. Agora levanta a mão para mim, quem já foi desacatado pelo ChatGPT? O ChatGPT já foi grosseiro com você. Levanta a mão para eu ver. Uma pessoa, quero saber como que isso aconteceu depois. O que acontece, gente? As inteligências artificiais, assunto tão cotado e que vocês ouviram muito falar aqui no dia de ontem, elas estão em evidência e elas são a realidade que nós temos hoje. Não existe um mundo onde a gente não vai trabalhar com elas. A questão é, uma das questões é, eles são legais demais. É querido, troca uma ideia. Quem não teve a experiência de trocar uma ideia com o ChatGPT, troca uma ideia. Vocês vão ver o tanto que ele é solícito, educado, paciente. Você faz perguntas assim, fala atrocidades. E o ChatGPT continua sendo gentil, continua sendo simpático e ele ainda te elogia. Ótimo questionamento, fulana. Me parece que você é muito inteligente. E como é que vocês acham, gente, que vai ficar a aceitação das pessoas no dia a dia ao ter atendimentos de seres humanos que têm dias ruins? As pessoas se tornarão cada dia mais criteriosas, na medida que os robôs não têm nenhum tipo de oscilação, na medida que os robôs serão sempre, todos os dias, muito legais, porque ele foi treinado para isso. Então eu e vocês precisamos ser orientados a entregar algo que eles não entregam, a entregar uma personalização, uma proximidade, um calor humano que uma máquina nunca, ou talvez demore muito tempo para conseguir entregar. Alguns dias atrás, quando eu já tinha recebido o convite para vir aqui falar sobre esse assunto com vocês, eu fui ao shopping. E neste processo de ir ao shopping, vi uma loja nova que tinha sido aberta de joias. Não sou público de loja de joias, não tenho muito interesse. E resolvi entrar para conhecer aquele novo estabelecimento. Guardem essa informação. Não tenho interesse, não tenho vontade de comprar, não sou apaixonada no produto, mas beleza, não estava fazendo nada. Pensei, vou lá. Ok. Entrei na loja e naquele primeiro momento a gente já espera às vezes uma negativa, né? Eu já estava entrando sem a mentalidade de compra, mas no momento em que eu entrei, tinham seguranças enormes na porta, todos eles olharam e me disseram, boa tarde, com um grande sorriso no rosto. Tudo bem. Entrei na loja, encontrei uma moça e já falei para ela, aquele bom e velho, tô só dando uma olhadinha, não precisa preocupar comigo não, só vim dar uma passeada. E naquele momento ela olhou nos meus olhos, abriu um belo de um sorriso e falou assim, que bom que você veio, vai ser um prazer te apresentar a loja inteira, como você se chama? Pronto, naquele momento já fiquei em casa, né? Eu falei, pronto, aqui tá, bem recebida eu fui. A partir daquele momento, ela de fato me mostrou a loja inteira, perguntou sobre o momento da minha vida, me mostrou as joias que combinariam com o momento da minha vida, pediu para que eu experimentasse aquelas joias e eu reforçava, eu não vou comprar, eu só estou olhando, mas ela fez questão que eu provasse todas não, mas muitas joias ali disponíveis e me trouxe um atendimento que fez com que eu me sentisse em casa. Eu me senti bem recebida, eu me senti querida e eu saí daquela loja de fato sem comprar nada, mas com um sonho no meu coração de que muito em breve eu voltarei lá e comprarei joias lá. E não me interessa se aparecer uma promoção de Black Friday, se tiver mais barato em outro lugar, eu não quero nem saber. Eu quero voltar lá para comprar com a Joyce, porque foi com ela que eu me senti bem. Muito bem, quando nós falamos de encantamento do cliente, daqui a pouco eu vou fazer um gancho com essa história das joias, tá? Não percam ela não. Quando nós falamos em encantamento do cliente, muitas vezes as pessoas esperam coisas grandiosas. Que tal se a gente estender um tapete vermelho para o cliente passar? Ou então se a gente começar a servir espumante, champanhe caríssimo para todo mundo?
E se a gente fizer um show com fogos de artifício, a galera vai pirar. Posso também entregar uma caixa com itens caríssimos, as pessoas vão adorar coisas caras. Muitas vezes, quando a gente vê esse termo, experiência do cliente, é isso que vem na cabeça. E aí muitas pessoas param na barreira do investimento financeiro. Caramba, hoje eu não consigo entregar algo muito diferente do que eu entrego. Meu caixa não aguenta isso, a logística para fazer isso é absurda. E eu estou aqui para te mostrar que isso aqui é a experiência do cliente, sim. Mas isso não funciona sem antes a gente ter um arroz com feijão bem feito. Porque um arroz com feijão bem feito tem o seu valor. Sabe o que é, de verdade, experiência do cliente? Experiência do cliente é esse depoimento aqui, que eu encontrei no Instagram da Nubank, que eu faço questão de ler para vocês. Sem dúvidas, na primeira vez que precisei falar pelo call center, nunca fui tão bem atendida. Foi rápido, o atendente muito educado, só faltou me dar uma coroa e um trono. Me esperou com toda a paciência eu achar o carregador do celular, me explicou com toda a simpatia do mundo minha dúvida sobre a senha que eu tinha esquecido e me esperou na linha para saber se tinha dado certo. Tem anos que isso aconteceu. Foi logo quando peguei meu cartão, mas foi tão uou que eu nunca me esqueci. Isso é a experiência do cliente. Experiência do cliente é quando uma empresa que vende sapatos nos Estados Unidos, chama Zappos, é uma empresa que vende calçados de forma online, fez uma ligação telefônica com o cliente por 9 horas. Um atendimento ao cliente durou 9 horas. Ana Paula, desesperador. Sabe o que aconteceu? O cliente era uma pessoa mais de idade, entrou em contato para comprar um calçado, só que na medida que aquele atendente percebeu que aquele cliente queria conversar, eles começaram a trocar ideia do lugar que eles nasceram, das pessoas que eles conheciam, das coisas que eles gostavam. Lógico que quando a gente olha para um atendimento de 9 horas, nós estamos olhando para o auge do auge do auge, não precisa ser assim. Mas a questão é que eles viraram amigos depois desse atendimento. E aí, quando questionado o dono da empresa sobre o prejuízo financeiro de perder um dia de operação de um cliente, de um atendente, em torno de um único cliente, ele respondeu da seguinte forma: vocês acham que da próxima vez que ele precisar de um calçado, ele vai onde? Vocês acham que algum dia ele vai deixar de comprar com a gente? Jamais. Jamais, ele jamais vai deixar de comprar com eles e ele vai contar essa história para o resto da vida dele. Imagina vocês tendo no estabelecimento de vocês uma pessoa que vai falar bem de vocês para o resto da vida, porque sim, porque ela teve uma experiência positiva de atendimento contigo. Experiência do cliente é quando na Disney a gente não encontra a palavra funcionário, mas sim membros do elenco. Ou então quando a gente não escuta a palavra cliente, mas sim o nosso convidado. Ou então quando surpresas não existem, o que existe é um pó de pirlim-pim-pim. Isso é a experiência do cliente, está nas palavras, está no tom, está no tato. Ou quando um piloto da Latam com voo atrasado, todo mundo caótico, naquela irritação, querendo quebrar tudo, querendo reembolso, o advogado falando eu vou processar. E o piloto da Latam fala o seguinte: pessoal, eu sei que ninguém queria estar aqui agora, nem eu, mas a minha missão é levar vocês em segurança e por isso eu preciso seguir esse protocolo. Obrigado pela preferência, eu vou atualizá-los em 10 minutos. Experiência do cliente é este cuidado, é este olhar atento para todas as possibilidades onde eu posso encantar usando as minhas palavras. No fringir dos ovos, o que a gente tem? Nada. Nunca, independente da técnica aprendida, independente do momento do negócio, independente do segmento em que vocês trabalhem, nada nunca será mais elegante que educação e simpatia. Um bom e velho sorriso e um bom dia já te colocam na frente de mais da metade dos estabelecimentos. Eu nem vou pedir para vocês, mas puxem na memória quantas vezes vocês foram atendidos em ambientes que não te ofereceram isso aqui. Muitas, diariamente. E a gente sabe o quão danoso é. Mas uma questão que eu quero trazer para vocês, que eu quero despertar essa pulga atrás da orelha, é, a partir de agora a gente vai falar de vários microelementos que fazem diferença. Eu quero que vocês tenham a criticidade de olhar para esses elementos e pensar:
Ok, eu sei que é importante, mas eu faço todos os dias. Religiosamente todos os dias, independente de humor, independente se está sendo um dia ruim, se é um dia corrido, se não é um dia corrido, eu cumpro isso todos os dias? Se sim, minha equipe inteira cumpre também? Porque é isso que diferencia negócios medianos de negócios realmente excepcionais, de empreendimentos de alto padrão. E quando eu digo alto padrão, não se enganem achando que eu estou falando de uma loja de joias, de um estabelecimento que cobra não sei o quê. Não, todos os nossos negócios podem e devem ter um atendimento e uma comunicação de alto padrão, porque é isso que coloca dinheiro no nosso bolso. Ok, quando a gente olha para o atendimento daquela loja de joias que eu falei, despertou em mim como cliente um sonho de comprar lá, a ponto de me fazer falar disso em uma palestra para vocês, por exemplo. Vamos analisar os elementos que fizeram diferença nessa comunicação? Nós tivemos uma atenção genuína daquela moça para comigo. Nós tivemos um chamar pelo nome que foi percebido durante toda a estada na loja. Nós tivemos personalização, escuta ativa, um sorriso muito agradável, tom de voz, postura, conhecimento sobre a marca e verbalização de elementos positivos o tempo inteiro no atendimento. E aí eu pergunto para vocês, quanto custou fazer isso aqui? 0. No máximo, alguns minutinhos a mais do que teria levado um outro atendimento qualquer, até porque ela não ficou 1 hora comigo. Custou R$0. E gera na pessoa que está recebendo uma admiração, um carinho e uma vontade de ser cliente genuína. Fala se isso não vale muito mais do que uma estratégia pontual de venda. Fala se isso não vale muito mais do que um gatilho em que eu tenho a conversão, mas talvez eu não tenha a recompra dele no mês que vem. Quando nós trabalhamos todos estes elementos na comunicação, nós temos alguns números muito positivos. Nós temos um aumento de venda, onde empresas que possuem uma experiência do cliente vendem 80% a mais do que seus concorrentes. Nós temos uma aceitação ao aumento de preço, onde pessoas que se sentem bem atendidas estão em 72% das vezes mais aptas a aceitarem um aumento de preço, naquele sentido de, ok, foi tão bom, eu vou comprar de novo aqui. Independente se no concorrente está mais barato, eu quero comprar com você. E nós temos um outro elemento que é a indicação. Todo mundo aqui vive de boca a boca, a gente sabe da importância disso. Clientes verdadeiramente encantados por marcas indicam 5 vezes mais. E as pessoas veem através dessas indicações. Então não há por que não olhar para isso com atenção e não aplicar essas estratégias que nós vamos trabalhar no dia a dia de vocês. E a gente tem um ponto a mais dentro de todo este processo, agora com uma popularização das redes sociais, onde todas as pessoas têm voz. Isso acontece para o bem, quando elas gostam de alguma coisa, e isso acontece para o mal também, quando elas não gostam e precisam, em algum momento, em alguma situação, nos tecer uma crítica. Aqui eu trouxe para vocês um pequeno case deste atendimento que eu tive. Eu postei um vídeo falando sobre ele na plataforma TikTok. Inclusive, quem tiver TikTok e usar, dá uma olhadinha lá nos comentários que são valiosos. E os resultados deste post em específico me surpreenderam. Nós tivemos uma média de 70 mil visualizações, uma média de 200 comentários, onde desses 200 comentários, muitos deles eram de pessoas falando: meu Deus, onde é que fica essa loja? Estou doida para ir lá, quero ir lá e ser atendida por fulana de tal. Nossa, sempre tive medo de ir, mas agora me deu vontade de conhecer. Quando nós temos um conteúdo como este rodando, que é algo que todos os seus clientes podem fazer, isso é um feedback que ele não dura 24 horas, é um feedback que reverbera. A gente está falando de escala, a gente está falando de geração de desejo. As nossas maiores vendas não acontecem por um gatilho pontual, elas acontecem porque alguém, mesmo que não tenha comprado de você há um ano atrás, vai criando aquele desejo tão grande de ser atendido por você, que no dia que ele precisar, ele vai voltar, ele vai te indicar e ele vai se fidelizar na tua marca, no teu serviço. Mas uma coisa é fato, tudo isso que eu estou falando para vocês podem falar, beleza, dá para a gente fazer, mas só improviso não funciona, porque se a gente depender de bom humor para entregar um atendimento excepcional, a gente está lascado, né?
Tem dias que você acorda com um monte de coisa para fazer, um monte de problema para resolver. Tem dias que aquele mau humor aparece e começa a te atrapalhar. Mas uma coisa é fato, quando a gente é responsável por um atendimento e quando nós queremos de verdade aumentar as nossas vendas, aumentar o nosso lucro com isso, não interessa o dia, o meu cliente não tem culpa de nada. Eu estou aqui porque eu posso e preciso entregar o meu melhor. Então, tendo em vista que só improviso não funciona, vamos dividir o elefante em partes. Contei para vocês história de Latam, história de loja de joias, história de Nubank, história de loja de calçados. Agora eu quero estratificar o que de fato tornou estes atendimentos excepcionais e o que vocês podem fazer a partir de amanhã. Então agora é aquela hora que vocês pegam o bloco de notas, que vocês pegam o bloco do telefone e começam a de fato anotar o que nós vamos ver aqui, porque tudo é aplicável para qualquer tipo de negócio. Não interessa se você tem loja de roupa, material de construção, um consultório de dentista, uma clínica veterinária, se você tem uma padaria, todas as empresas se beneficiam com essas mesmas estratégias de atendimento. Nós vamos dividir aqui o nosso ciclo da percepção do atendimento em 3 grandes pilares: segurança, personalização e fluidez. Segurança, personalização e fluidez. São estes 3 grupos, são essas 3 categorias que diferenciam um atendimento mediano de um atendimento que gera desejo e faz com que o cliente queira voltar e postar um vídeo no TikTok falando bem de vocês. Vamos entrar no primeiro tópico, segurança. Se eu não precisar de segurança, eu compro na internet do conforto do meu sofá. Se eu preciso conversar com alguém, o mínimo que eu quero e preciso é me sentir segura ouvindo a explicação da pessoa. É aqui que o cliente se pergunta: será que eu estou em boas mãos? Será que esse é um lugar onde eu posso confiar? E quais elementos fazem parte da construção de segurança para o cliente? Primeira coisa, tom de voz firme. E o que eu quero dizer com tom de voz firme? Eu não quero vocês terminando as frases com um ponto de interrogação no final, como aquela pessoa que nunca tem certeza do que ela está dizendo. Eu quero as frases terminadas com um ponto final e não um ponto de interrogação. Percebam a diferença. Oi, gente. Hoje eu estou aqui para falar sobre comunicação, sobre vendas, sobre experiência e sobre como isso faz diferença na vida das pessoas. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre comunicação, sobre encantamento do cliente, sobre vendas e sobre como isso faz diferença na vida das pessoas. Ponto final. É sutil, é um refinamento, mas muda completamente a percepção que o outro tem sobre o teu nível de expertise naquele assunto, sobre a tua confiança na venda dos teus produtos ou serviços. Segunda coisa, ritmo calmo e pausado. Eu sou uma grande entusiasta da comunicação expansiva, de falar muito, de falar rápido, e isso é muito positivo quando você tem certo nível de intimidade. Para passar mais segurança para quem escuta, é importante que eu consiga falar de forma calma. E isso não quer dizer para vocês falarem devagar, como se estivesse no 0. Não, Deus me livre. É para colocar pausa. Falou? Respira. Deixa o cliente perguntar alguma coisa, deixa a pessoa ter espaço para responder, deixa a pessoa absorver o que você disse. Se você fala rápido, rápido, rápido demais, isso vai soar como insegurança. Postura receptiva e acolhedora. Gente, que elementos temos aqui? Postura de ombros, sorriso no rosto, olho no olho, o movimento de gesticulação. Esses elementos que falam muito antes de abrir a boca. No momento que eu estava subindo aqui no palco, até pegar o microfone, dar uma boa tarde para vocês já tiraram uma percepção sobre mim imediata, antes mesmo de falar com vocês. Imaginem este cenário. O pessoal me chamou aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, Ana Paula, aí eu subo. Oi, gente. Hoje o pessoal me chamou aqui para conversar com vocês sobre atendimento, sobre comunicação, e eu estou muito feliz mesmo assim de estar aqui, né? Porque é um momento muito especial para mim. Né? Vocês não vão prestar atenção em 1 minuto de fala minha. E a pergunta é: quantas vezes a gente não tem atendido assim no dia a dia?
Ah, tô cansada hoje, dia difícil, hoje não. Às vezes é essa primeira experiência do cliente que vai fazer com que ele nunca mais pise no seu estabelecimento. A gente não tem muita margem para erro hoje em dia. Então, essa comunicação não verbal, estes elementos, eles são fundamentais para a gente passar essa segurança para quem nos escuta. Outra coisa, gente, primeiras palavras positivas. E aqui, pela minha experiência ministrando treinamento, eu sei que muita gente tem vergonha de fazer. Mas dizer, seja muito bem-vinda, que prazer te receber. Isso faz toda a diferença. Levanta a mão para mim, quem já sentiu que estava fazendo um favor ao comprar de algum estabelecimento? Todo mundo. Então, quando a gente é recebido com seja bem-vinda, como é que é teu nome? Heloísa. Olá, Heloísa, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Acabou, não tem chance de você sentir essa percepção, Elo, de não ter sido bem recebida, porque nós estamos verbalizando essas boas-vindas para as pessoas. Então, este também é um elemento fundamental. E, por fim, a capacidade de conduzir com autoridade. O que eu quero dizer? Quando você se posiciona como especialista na venda daquilo que você está vendendo, não interessa quem é o cliente. O que interessa é que você tem o domínio sobre aquele assunto e é você quem vai dar uma aula sobre aquele assunto se for necessário. Então, usar expressões como, deixa que eu vejo para você, a minha orientação é essa, posso te dar uma sugestão? Isso faz com que a pessoa sinta que ela não está recebendo um atendimento qualquer. Ela está recebendo uma consultoria de um especialista. Tudo isso culmina no efeito halo. Já ouviram falar sobre esse efeito halo? Não? É um efeito que basicamente trata da generalização. Quando eu tenho uma primeira experiência muito positiva com aquela marca, com aquela pessoa, com aquela situação, ou negativa, eu tendo a generalizar tudo que vem depois. Então, se eu amei aquele primeiro momento, eu fui muito bem recebida, eu fui acolhida, eu tendo a achar tudo bom. Isso pra gente é ótimo, porque empresas de verdade têm problemas, a gente não consegue acertar todos os dias. Mas quando eu consigo entregar elementos de segurança, no primeiro minuto de atendimento, eu consigo gerar um efeito halo, onde aumenta a chance daquela pessoa achar tudo bom a partir dali. Tudo bem até aqui? Estamos indo? Então, vamos passar para o próximo pilar, que é o pilar de personalização. Eu não gosto muito de falar de humanizar um atendimento de um ser humano. Acho meio engraçado humanizar o que uma pessoa faz. Então, eu prefiro trabalhar com a personalização. Entreguei segurança para o meu cliente, vou entregar personalização. Como é que eu faço isso com a comunicação sem gastar R$1, sem precisar entregar um kit personalizado de boas-vindas? Primeira coisa, chamando pelo nome. Não há nada mais personalizado do que chamar alguém pelo nome dela. Ela escuta o nome dela a vida inteira. E eu adoro falar disso aqui, porque em todos os meus clientes, todo mundo fala, eu faço. E aí quando a gente vai olhar, não é feito com tanta consistência. Não é feito todos os dias por todas as pessoas da equipe, com todos os clientes. Chamar pelo nome é um elemento obrigatório para um atendimento de alto padrão. Obrigatório. Tanto no atendimento WhatsApp, quanto no atendimento presencial. Ai, não sei o nome, pergunta. Faz a bonita, dá um sorriso e fala, nossa, me desculpa, esqueci teu nome, você pode me lembrar por gentileza? E vai ficar repetindo o nome da pessoa a conversa inteira para aquilo fixar na tua mente. É fundamental e é o primeiro passo, inegavelmente. Segunda coisa, dificílima, escutar sem interromper. Fez uma pergunta para a pessoa, ela está te contando alguma coisa, deixa terminar de falar. Calma, você vai ter o teu momento. Você vai conseguir trazer o seu ponto de vista também, mas deixa ela terminar de falar. Se tem uma coisa que as pessoas adoram e estão cada dia mais precisando, é de atenção. Muitas vezes elas vão gostar mais de você pela atenção que você demonstrou ouvindo-a, do que pelo monte de coisa legal que você falou. Então, incentive que a pessoa fale, faça perguntas para ela e dê atenção de fato para o que ela está te dizendo.
Lembre-se das referências de histórico desse cliente. Aqui, ser refém da memória é sacanagem, né? Mas se vocês tiverem a opção, inclusive ontem falamos sobre IaaS, se vocês tiverem uma alternativa de guardar o histórico daquele cliente, é muito positivo para que numa segunda, terceira, quarta vinda dessa pessoa, você se lembre das preferências dela. Você consiga referenciar isso numa conversa. Quando isso acontece com a gente, pessoal, nós nos sentimos em casa. Eu não quero ter o trabalho de me apresentar para outra marca, eu não quero conhecer outro estabelecimento, eu vou lá. Eu sei, os meninos já me conhecem, eu sou de casa, todo mundo sabe o que eu gosto, o que eu não gosto. Isso é fundamental. Tem uma experiência super bacana que eu já vi de case, que foi numa clínica de soro, bem, algo que tomava alguma coisa na veia, assim, a pessoa tinha que ficar lá um tempo esperando. E aí, naquele atendimento, quando a paciente chegou, a atendente que estava recepcionando perguntou: fulana, posso colocar uma mesinha do lado da tua cadeira? Porque da última vez que você veio, eu vi que você ficou usando o computador. Então, dessa vez, eu já quero deixar lá para você. Acabou. Essa mulher nunca vai trocar de clínica. Porque ela sabe que ali ela já está em casa, todo mundo já conhece os seus gostos, as suas preferências. E sim, este é um exemplo de uma clínica da área de saúde, mas todos vocês podem trabalhar dessa forma. Todos vocês têm o potencial hoje, independente do negócio, de trabalhar com referências desse cliente, não tem, Miriam? Tem. Todos os clientes, eles deixam algum rastro, seja um rastro pessoal ou de preferência pelos seus negócios. E é por isso que lembrar destes elementos muda completamente o nível da sua entrega. Por fim, vamos trabalhar com microgentilezas. As microgentilezas nada mais são do que frases de verbalização positiva. Um sorriso, um seja bem-vindo, ok, funciona. Mas quando eu consigo receber o meu cliente dizendo: que bom ter você aqui. Aqui o jogo começa a mudar. Aqui essa pessoa começa a olhar para você e falar: nossa, que chique. Às vezes é uma frase que demorou meio segundo para ser dita. Quando você consegue dizer: pode deixar, fica tranquila, eu resolvo para você. Nossa, que delícia! Está fazendo tudo por mim. Obrigada por explicar, isso me ajuda muito. Muito obrigada por trazer teu ponto de vista, isso é muito importante para que eu consiga te atender de melhor forma. Ou então, quando eu consigo dizer: vamos passo a passo, sem pressa, eu te explico todos os detalhes. Ou então, a solução mais prática aqui é essa. Ou então, tem várias frases que nós podemos utilizar. Mas qual que é o maior ponto aqui? Muitas vezes, vocês têm vergonha. Vocês têm vergonha de verbalizar coisas legais, porque parece que vai ficar formal demais. Às vezes, me ouvindo falar, lendo essas frases, vocês olham e pensam: tá, no papel é bonitinho, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. Semana passada, eu estava atendendo uma oficina mecânica e eu levei um conteúdo muito similar para o time de mecânicos. Eles me olharam assim: eu não vou falar isso nunca. Mas na medida que a gente começa a treinar, que vocês começam a se ouvir falando isso, vocês vão ver o quanto fica natural. Porque quando vocês escutam outras pessoas verbalizando estas mesmas palavras, vocês olham e pensam: caramba, este lugar é muito chique. Por que não ficaria bom em vocês também? O que vocês precisam é praticar. É se ouvir falando e dar tempo deste conteúdo ficar natural para vocês. Então treinem, a partir de amanhã, eu vi que muitos de vocês tiraram fotos, fiquem à vontade. A partir de amanhã, escolham uma dessas frases, amanhã é domingão, né? Mas segunda-feira, escolham uma destas frases e tentem utilizar no atendimento de vocês e percebam a diferença instantânea. Garanto para vocês por A mais B, se não acontecer, vocês podem me mandar mensagem no Instagram. Instantânea na forma como aquele cliente vai te olhar e vai conversar com você a partir dali. Experimenta, fala isso e chama pelo nome. Acabou. Vocês já ganharam a venda de forma muito rápida e sem ter que dar um descontão que às vezes vai prejudicar o seu caixa por isso. Tudo certo até aqui? Faz assim com a mão para ver. Então, bora para a fluidez. O que a gente tem quando nós falamos de fluidez? O processo de venda, gente, ele é como se fosse um rio. Um rio, uma correnteza, está indo, a água está indo ali. Dentro deste processo, é seu trabalho
deixar este rio com uma vazão funcionando. É deixar este rio limpo para a água correr bem. Eu não posso ter pequenas pedras atrapalhando a correnteza desse rio. O que são as pedras? A falta desse cuidado que nós estamos tendo aqui. Dar trabalho para o nosso cliente. Na medida que eu dou trabalho para alguém comprar de mim, eu destruo de forma imediata o meu processo de encantamento. Vocês já passaram por uma experiência de pedir o Pix de alguém no WhatsApp e a pessoa mandar o Pix no meio de um textão? Só pelas reações, tem muita gente que passa raiva com isso. Gente, é desesperador. Você tem que copiar o texto inteiro para tirar o número lá do meio, copiar o número lá nem... Aí se perde até o pagamento. Eu já tive uma situação que foi muito engraçada, é muito fofo, porque tiveram a sensibilidade de fazer uma figurinha com o número do CNPJ. Na hora que eu recebi a figurinha Pix com o número na figurinha, que não dava nem para copiar, eu falei, meu Deus, não faz isso. Facilitar a vida do cliente é o quê? É mandar um número separado para a pessoa só copiar e colar. Ou então hoje no WhatsApp até aquele recurso de botar o próprio pagamento conectado. Então aqui, quando a gente olha para a comunicação em prol da facilidade da compra, nós temos mais 4 elementos. Vamos lá, elemento número 1, responder todas as perguntas da pessoa. Vocês já viram que às vezes vocês mandam 10 perguntas para alguém e aquela pessoa responde só uma. E isso não acontece só em relação comercial, acontece em casa, em relacionamento, com quem mora com você. Você manda 3 perguntas, a pessoa responde uma. E aí você fica assim, tá, e o resto? No atendimento acontece a mesma coisa. Então, muita atenção para as perguntas que forem feitas a vocês, para que vocês respondam todas elas. Se for o caso, enumere. Pergunta 1 é isso, pergunta 2 é aquilo, pergunta 3 é aquilo. Ai, dá trabalho. Sim, vender dá trabalho. E é trabalho de quem atende atender. É trabalho de quem atende facilitar a vida do cliente. Segunda coisa, antecipar dúvidas. Quando a pessoa não te fizer várias perguntas, ela te fizer apenas uma pergunta, eu quero que a partir de hoje vocês tenham como hábito padrão responder 2 perguntas. Ela me fez uma pergunta só. Sim, você vai responder a pergunta que ela fez e vai responder uma próxima pergunta que você acha que ela pode ter. Se ela te perguntou o preço, você pode responder o preço e a disponibilidade. Você pode responder o preço e outras opções. Você pode responder o preço e uma outra opção de compra, uma outra opção de produto. É sempre importante que você tente. Você não vai conseguir sempre, mas que você tente. Tenha essa mentalidade de antecipar as dúvidas deste cliente. Porque é isso que faz com que ele não precise pensar muito no processo de decisão. Ele acredita no que você está falando e ele dá continuidade por meio da tua palavra. Mais uma coisa, resumos finais para facilitar decisões. Às vezes nós estamos falando de um processo de compra um pouco mais complexo, onde eu tenho muitas variáveis, onde eu tenho muitas opções disponíveis. Ao chegar no final daquela tua explicação, que você explicou de forma segura, com ponto final e não com ponto de interrogação, que você trouxe as suas sugestões enquanto expert, vai fazer um resumão de tudo aquilo que você falou. Por quê? Para facilitar a vida do teu cliente. Sempre que eu puder ter mais trabalho em prol de uma facilidade para o meu cliente, eu vou fazer. Ah, eu vou te chamar para conversar sobre não sei o que. Não, me passa teu número, eu vou te chamar. O desejo de venda é meu, o trabalho é meu. Se você quer comprar de mim, o teu único trabalho é estar comigo numa reunião e fechar o contrato. O resto, você pode deixar que eu faço. É aqui que a gente se diferencia, é aqui que o nosso negócio sai de um patamar ok para um ambiente de altíssimo padrão, de fidelização, de ticket mais alto e que tem muita recompra e indicação. Por fim, orientar sobre os próximos passos. Nada melhor que ao finalizar o atendimento, a pessoa responsável pelo atendimento te encaminhe, te oriente, te diga o que vai ser e como as coisas vão funcionar a partir dali. Bem, falei. Agora, eu quero que vocês imaginem um cenário para eu mostrar para vocês o impacto deste atendimento. Vamos lá. Podem fechar os olhos, por favor. Eu quero que vocês agora se imaginem entrando em uma lanchonete, de olhos fechados, tá?
Se imaginem entrando em uma lanchonete no meio da tarde. Tem 2 mesas ocupadas. É um ambiente normal. Agora eu quero que vocês se imaginem caminhando até o balcão dessa lanchonete. Vocês conseguem ver uma estufa com alguns salgados lá dentro. Coxinha, mini pizza, risole, um enroladinho de salsicha e alguns outros salgadinhos também. Logo depois, você enxerga a atendente da lanchonete. A atendente olha para você, mas ela não te cumprimenta. Ela está ali mexendo no telefone, levanta a cabeça meio sem paciência e diz: pois não. Você responde: oi, boa tarde, quais salgados estão quentes? Ela suspira e diz: essa coxinha aqui está quente, o resto está meio frio. Você pergunta: tem suco natural? Ela responde: não. Seco, sem olhar para você, sem explicar mais nada. Você até tenta continuar. Tá bom, então pode ser uma coxinha e uma água, por favor. E aí ela vira para trás e grita: coxinha e água. Sem te olhar, sem explicar nada, sem sorrir, sem dizer o preço. Ela coloca seu pedido no balcão, empurra a bandeja para você e fala: R$14,50. Você paga, ela pega o dinheiro, não agradece, não deseja um bom dia, só vira as costas. E você volta para a mesa com aquela sensação de: coxinha, tá bom. Permaneçam de olhos fechados. Eu quero que vocês imaginem agora a mesma lanchonete, o mesmo ambiente, a mesma estufa de salgado. Mas dessa vez, quando você chega, a atendente olha para você assim que você entra e te fala: boa tarde, seja muito bem-vinda. O que eu posso preparar para você hoje? Você pergunta: quais salgados estão quentes? Ela se aproxima da estufa, olha com atenção e responde: agora há pouco saíram coxinhas e risoles, eles estão bem fresquinhos. Se você quiser, eu posso esquentar outro para você também. Você pergunta: tem suco natural? Ela te olha e responde com calma: hoje a gente não tem, mas a gente tem água, refrigerante e um chá gelado que acabou de ficar pronto. Se você quiser, eu posso te sugerir uma combinação que o pessoal gosta muito: coxinha com chá de limão. Você então decide: quero uma coxinha e um chá então, por favor. E ela responde: perfeito, pode deixar que eu preparo tudo para você. Enquanto isso, pode ficar à vontade. Ela entrega o pedido no balcão, olha nos seus olhos e diz: aqui está, se precisar de qualquer outra coisa é só me chamar. Obrigada pela preferência e bom lanche. E você volta para a mesa com aquela sensação de: ok, aqui eu me sinto em casa. Podem abrir os olhos, por favor, e me digam: qual atendimento mais faz com que vocês se sintam em casa? 1 ou 2? E por que o 2? Oi? Foi bem atendida. Quando a gente olha para essa comunicação de excelência, uma coisa que a gente tem que fazer é começar a desmembrar os elementos disso. Eu trabalho muito com oratória e escuto muito: fulana tem uma boa oratória. O que é uma boa oratória para você? É a dicção? É a velocidade da fala? É a pausa? É a escolha das palavras? É a entonação que é utilizada? É a gesticulação? O que torna uma oratória de fato boa? O que torna um atendimento de fato bom? Fui bem atendida por quê? Porque nós tivemos uma orientação, porque nós tivemos um sorriso. E isso que a gente nem usou todos os elementos aqui neste pequena simulação. Mas a gente teve vários dos pontos que a gente trabalhou aqui agora. Gastando quanto a mais, gente? 0. Faltou só intencionalidade. Faltou atenção aos detalhes. Faltou cuidado. É isso que transforma um negócio normal em um super negócio. No dia que essa mesma coxinha estiver custando os seus R$16,50, os seus R$17,50, os seus R$20, lógico, ficou caro, beleza, ficou caro. Mas você vai ter muita dificuldade de trocar de lanchonete. Porque lá você está em casa, porque lá você sabe que não tem erro, porque lá você se sente bem recebido. Aqui, nós trabalhamos vários pontos hoje. Aqui é a hora da foto geral, que eu sei que às vezes vocês perdem alguma foto de algum elemento. Nós trabalhamos vários e vários elementos aqui. Tom de voz, ritmo, postura, primeiras palavras, condução, chamar o cliente pelo nome, microgentilezas, escutativa, demonstrar atenção histórica aos detalhes, responder as perguntas mencionadas, antecipar dúvidas, fazer resumo, organizar os próximos passos, tananã, 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 um monte de coisa. Muitas coisas vocês já faziam, não faziam? Com certeza.
Será que vocês fazem isso aqui todos os dias? Todas elas? Essa listona? Dificilmente. Porque, com todo respeito, muitas vezes eu também não consigo fazer. Porque no dia a dia surge um monte de coisa na cabeça, você tem um monte de coisa para fazer, e aí você se esquece do básico. E é aqui que eu e vocês perdemos vendas. É aqui que nós duas perdemos a oportunidade de ter clientes fiéis a nós. Então a provocação que eu quero trazer para vocês é: aprenderam coisa nova? Excelente. Lembraram daquilo que é importante? Excelente. Agora eu quero ver fazendo todos os dias. Eu quero ver todo mundo da tua equipe apto a entregar o mesmo padrão. Vocês sabem que não adianta ter uma pessoa boa no time. Eu preciso que todo mundo esteja entregando o mesmo nível de atendimento com a comunicação. É isso que vai me garantir um retorno, é isso que vai me garantir a fidelização, o aumento de preço, a recompra e a compra pontual. Estes são os elementos que transformam. Não é trazer o cliente num helicóptero e jogar várias rosas em cima dele. Não. E isso não funcionaria se eu não tivesse isso aqui primeiro. A grande verdade é que se pode ficar na mente de vocês uma única frase desta palestra, que seja essa: somos damas e cavalheiros servindo damas e cavalheiros. Essa frase é uma frase motriz de uma rede de hotéis de luxo chamada The Ritz-Carlton. E essa frase por si só dá uma palestra inteira. Nós somos damas servindo outras damas e cavalheiros servindo outros cavalheiros. E aqui eu não falo sobre questões antiquadas de vestimenta, de palavras difíceis. Não, não é sobre isso. Vocês viram que a gente mal falou disso aqui. Mas se eu te coloco numa situação de atendimento e te digo: Paulo, hoje você é um cavalheiro atendendo outro cavalheiro, eu tenho certeza que você sabe o que fazer. Porque no fim do dia, vocês todos sabem o que fazer. Às vezes só nos falta intencionalidade. É o atendimento, é a comunicação que faz com que as pessoas se apaixonem pelo que a gente vende. É a comunicação que faz com que as pessoas sintam apreço por você e não só pelo teu produto. É o jeito que você fala, é o jeito que você escuta, é o jeito que você se movimenta, que transforma significativamente o teu negócio. Você não precisa de um investimento financeiro gigante para trabalhar a experiência do cliente. Você precisa querer. Porque no final do dia, as pessoas se esquecem de quase tudo, se não tudo que você falou. Mas elas nunca, jamais vão se esquecer de como você fez com que elas se sentissem. Muito obrigada. Gente, obrigada. Tomei a liberdade, como nossa palestra foi um tom bem técnico, eu trouxe 47 pontos para vocês executarem amanhã. Tomei a liberdade de fazer um resumão deste material de checklist, tá? Para vocês imprimirem ou pegarem um PDF. Neste QR Code, vocês serão direcionados ao meu Instagram. É só me mandar lá no direct: eu quero, que eu mando esse material para vocês com o maior prazer do mundo. E também uma listona de microgentilezas, frases de microgentilezas que vocês podem usar para transformar o atendimento de vocês na segunda-feira. Mais uma vez, muito obrigada.